Olá, meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária e dessa vez vamos falar sobre o livro O Segredo que Guardamos de Lara Prescott. Esse livro faz parte do projeto literário Uma Volta ao Mundo em 12 livros, que é a leitura de janeiro, e eu escolhi esse livro como uma forma, de tratar temas interessantes que eu estava pesquisando sobre a questão de espionagem, Guerra Fria, e por isso eu coloquei esse livro na minha lista. Eu não imaginava que trouxesse, várias outras histórias envolvidas atrás dessa leitura. É a minha primeira leitura do ano e a partir daí eu espero estar trazendo vários outros livros baseados nessa obra e muitas outras. A gente vai descobrir por que o livro O Segredo que Guardamos é bem interessante. Esse livro, vamos falar um pouquinho sobre a autora primeiro, é claro. Lara Prescott é uma autora americana dos Estados Unidos. É o seu livro de estreia. Ele já foi publicado para mais de 30 idiomas e trata de um tema bem interessante e um fato real. Vai falar sobre a publicação de um outro livro, mas não tem como falar desse livro sem falar desse, Dr. Zhivago. Esse livro já é muito conhecido, já tem filme baseado nele, tem muita coisa, muita história que vamos tratar dele. Mas, nos bastidores, ele vai tratar sobre uma história real, que foi a publicação desse livro, já que ele era proibido no seu país. Na época, no seu contexto histórico, ele deveria ser publicado ainda durante a Guerra Fria. E o autor Boris Pasternak, ele não poderia falar de temas tão pontuais como algumas críticas sobre o governo, sobre a sociedade. E justamente por não ser algo, um livro por ser um livro que não estaria de acordo, com as normas naquele momento, vamos dizer assim, ele se tornou proibido no seu país. E para que ele fosse publicado, precisou que pessoas tivessem acesso a esse manuscrito, datilografasse e publicasse em outro país. Foi o que aconteceu. Teve uma ação da CIA, em que, através de pessoas mulheres, que eram datilógrafas, elas costumavam registrar, traduzir, registrar esse livro e levar para outros países, que a partir daí ele poderia ser publicado. Na sua história real, ele foi publicado na Itália, a primeira vez, em 1958. Mas para que isso acontecesse, muitas situações muitas pessoas foram envolvidas ali, vários espiões. A gente vai ver no livro O Segredo que Guardamos a personagem Sally como uma espiã que vai treinar algumas datilógrafas, principalmente Irina, que é uma novata ali, e que através da imagem, da visão que elas tinham, elas vão conseguir fazer esse serviço. E vamos ver muitas vezes essa descrição em primeira pessoa, em que contam, em terceira e em primeira pessoa, em que eles contam, elas principalmente contam como era. A origem delas eram pessoas formadas, que tinham títulos, graduações, no entanto, iam trabalhar apenas como datilógrafas, registrando, e que existiriam chefes, pessoas ali, que estariam acima para coordenar seu trabalho, e que às vezes não valorizavam essa capacidade que elas tinham. Costumavam dar alguns tipos de apelidos, que muitas vezes machistas, mas que não atrapalhavam em nada o que realmente a função delas, que eram cumprir aquela função. Então, ao longo do livro, que são 365 páginas, esse livro foi publicado em 2019 pela editora Intrínseca, tem 365 páginas. Eu achei ótima a gramatura, a forma que eles utilizavam, dividiram essa obra. A leitura eu considerei algo bem interessante. Desde o momento que eu escolhi
o tema, como também ao longo de toda a história. E quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de terminar para continuar a leitura depois de Doutor Zhivago. Tenho certeza que vocês que gostam de temas como esses, de espionagem, de guerra, né, de história baseado em somente livros e histórias baseadas em fatos reais, tenho certeza que vão se interessar também pelo livro Os Segredos que Guardamos. E ao longo da leitura, ao longo do livro, eles vão relatando alguns fatos, né, fatos históricos, fatos reais que aconteceram, impressões que elas tinham, alguns perigos que tiveram que correr, né, para conseguir cumprir com suas missões. E são momentos que, quando você chega ao final, o desfecho, são momentos emocionantes quando você vê que muitas colegas de trabalho ali vivenciavam situações de risco, vivenciavam situações na própria vida pessoal e ali no trabalho, e que ficam bem marcados e que desperta nossa curiosidade de saber mais sobre como é que elas viviam, o que é que elas faziam, qual era o trabalho delas e a quem elas estavam a serviço, né? Então é uma leitura que vale a pena, que puxa gancho para outras, que vamos tratar também em outros vídeos e vocês vão saber disso. Isso despertou também algumas curiosidades, algumas ideias para trazer, né, alguns temas para outros vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco sobre o segredo que guardamos. Se vocês souberem de algumas curiosidades, também deixem nos comentários. Eu não vou dar muitos spoilers para que vocês possam realmente ver essa leitura como algo assim inusitado, interessante, né? E a partir daí vamos estar trazendo outros vídeos. Nossa próxima leitura será Doutor Zhivago. E esse livro justamente é o que é tratado ao longo de toda a história de Segredo que Guardamos. Eu já tinha assistido, né, o filme há uns anos atrás e podendo fazer esse gancho depois, fazer essa ligação, vai ser realmente bem interessante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí nos comentários, deem sugestões de temas, né? Falem sobre suas curiosidades, falem sobre aquilo que vocês gostariam, né, de compartilhar aqui para que a gente possa estar, né, conversando, eu possa conhecer também o canal de vocês. Deixem aí os links. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!